O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Pode sentar-se. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O sol vai escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Diante dessa imagem, dessa descrição, talvez muitos de nós tenhamos medo. São coisas que parecem terríveis: sol escurecer, a lua não brilhar mais, as estrelas começarem a cair. Como entender a ideia de um Deus salvador, de um Deus misericordioso, a partir desse texto? Como entender um Deus que sempre salva, quando esse trecho do Evangelho aparentemente está falando de destruição? A pergunta que devemos nos colocar então é essa: será que realmente este Evangelho está falando de destruição? Queridos, é necessário sair de uma leitura superficial e nos aprofundarmos, mergulharmos no sentido mais profundo que o texto bíblico está nos dando hoje. Portanto, olharmos com mais atenção para os vários elementos que esse trecho de hoje nos traz. Então, em primeiro lugar, é preciso que a gente perceba que nós estamos num trecho do Evangelho de Marcos, conhecido como um trecho apocalíptico. Por quê apocalíptico? Porque é como nós chamamos este tipo de linguagem que trata da escatologia. Então vamos entender isso. Apocalíptico, facilmente você se refere ao livro do Apocalipse, que tem uma linguagem própria, cheia de imagens, falando de fogo, destruição, etc. Essa linguagem é uma linguagem apocalíptica. Utiliza-se dessas metáforas, desses símbolos, para falar de coisas que vão acontecer. Coisas que vão acontecer no futuro, no fim. Quando a gente se fala desses assuntos de futuro, o fim dos tempos, o fim do mundo, como às vezes nós chamamos, nós estamos falando de escatologia. A palavra escatologia vem da palavra escatom, que significa coisas últimas. Então, facilmente a gente entende, escatologia se refere
as coisas últimas, as coisas que acontecerão no futuro, as coisas últimas que acontecerão no futuro. Pois bem, então estamos com um trecho que está revestido de todas essas características, essa linguagem, esses símbolos fortes, precisam ser interpretados corretamente, dentro do contexto bíblico, para entendermos a mensagem que ele nos traz. Por exemplo, a leitura não está falando exatamente de destruição. Quando utiliza essas imagens do sol, da lua e das estrelas, não está falando de destruição. Está falando de uma profunda transformação pela qual todo o universo vai passar. Então a palavra-chave não é destruição, a palavra-chave é transformação. Uma profunda transformação que o universo vai passar. Transformação como fim de uma realidade, início de uma outra. Uma transformação. Chegou ao fim uma realidade marcada pelo mal. Olha o nosso mundo, não é marcado pelo mal, não é marcado pela violência, não é marcado pela injustiça, não é marcado pela corrupção. Quantos de nós não desanimamos diante dos noticiários, diante daquilo que era uma promessa de um Brasil justo, de um Brasil sem corrupção, e as mesmas coisas voltando a acontecer? E se olharmos no nosso micro também, quantos de nós somos enganados, somos passados para trás, como nas nossas relações somos marcados pelo interesse, pela desonestidade, pela às vezes falta de índole das pessoas. É um universo marcado, portanto, pelo mal, pela injustiça, pela violência e pela corrupção. Isso vai ter fim. E vai se iniciar uma nova realidade não mais afetada por essas coisas, uma nova realidade, e é realidade, não é utopia, uma nova realidade de justiça, de amor, de alegria e de paz. É essa transformação que vai acontecer, é essa a boa notícia que o Evangelho quer nos dar. E para falar ainda da transformação, nós poderíamos ilustrar o sentido dessa transformação com aquela passagem do Evangelho de João, que fala que Jesus transformou água em vinho. Ali também a palavra-chave é transformação. Jesus transforma a água em vinho. E do mesmo modo com que Jesus transformou a realidade, não só a água, ele transformou a realidade do casamento, mas da mesma forma que ele transformou aquela realidade, que ele transformou aquela água, ele vai transformar o nosso mundo, o nosso universo, onde vai haver uma nova realidade, não mais a água, agora a realidade do vinho, a realidade onde Deus reinará sobre tudo e sobre todos. Aliás, a Bíblia é rica em comparar o reino definitivo, aquilo que vai acontecer depois do fim dos tempos, o paraíso, comparar isso com um banquete com ricas iguarias e com vinho do melhor dos vinhos. Portanto, a imagem bíblica é essa, para dizer que vai ser uma nova realidade, onde vai Deus reinar sobre todos, e aí sim haverá essa justiça e essa paz definitivas. Desse modo, este Evangelho nos anuncia um tempo novo, nos anuncia um tempo onde as coisas se transformarão radicalmente. Melhor dizendo, não um tempo, porque depois desse dia em que o Filho do Homem virá sobre as nuvens, não haverá mais tempo. O tempo vai ter passado.
haverá apenas uma realidade, haverá apenas a eternidade. Para Deus não há tempo, para Deus não há passado e não há futuro. Deus é eterno e para Ele só há a eternidade. Então o tempo vai passar e nós entraremos na eternidade. Então perceba, não estamos falando de fim do mundo, no sentido de catástrofes, no sentido de destruição da realidade criada, das coisas criadas. Nós estamos falando de fim dos tempos, ou melhor, fim do tempo. O tempo vai ter fim. Mais do que isso, o tempo vai se completar. O tempo que nós vivemos vai passar e o tempo vai se completar. E quando se completar o tempo, haverá um novo céu e uma nova terra. É uma outra imagem. O que significa dizer um novo céu e uma nova terra? Significa dizer que haverá uma nova realidade, onde Deus será tudo em todos. É disso que o Evangelho está falando. O nosso tempo caminha para essa completude. O nosso tempo caminha para essas coisas futuras. O nosso tempo caminha para esse escatom, esse eterno de Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós somos convidados por esta palavra de hoje a não termos medo dessas imagens que o Evangelho nos traz. Quando a gente acabou de ler, ouvir, o sol vai escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair. Ou quando lemos lá no livro do Apocalipse, novamente essa linguagem apocalíptica. Essas imagens falam do fim de uma realidade e início de uma outra realidade. O fim de uma realidade, e é interessante, por exemplo, se a gente fosse pegar, examinar esse texto bem, com toda a profundidade que ele fala, nós poderíamos, por exemplo, pensar, quando Jesus está falando, o sol vai deixar de brilhar, a lua vai deixar de brilhar, as estrelas começarão a cair. Os comentaristas bíblicos, eles falam o seguinte: o sol, a lua e as estrelas, em algumas religiões, eram tidos como divindades, eram cultuados como deuses. Então, quando o Evangelho fala que tudo isso vai cair, ele está dizendo que todas essas religiões, essas divindades e essa idolatria vai ter o fim, não vai existir mais, porque aquilo era entendido como idolatria, e o povo de Israel era profundamente marcado contra a idolatria. Então percebam, nosso Deus não é um Deus destruidor. Quando a gente fica pensando que Deus vai explodir a terra, que vai mandar fogo do céu, vai mandar cair não sei o que do firmamento, qual a imagem que subjace? A imagem de um Deus destruidor, imagem de um Deus irado. Nosso Deus não é um Deus destruidor. Nosso Deus é um Deus restaurador. Ele vai restaurar o universo segundo o projeto inicial, segundo aquilo que Ele sempre sonhou. Portanto, nosso Deus é sim o Deus misericordioso, que deseja salvar, que deseja nos salvar para essa nova realidade, para que, completado o tempo, Ele reine sobre nós. É esse o projeto de Deus, nos resgatar para essa nova realidade. Como dizia a primeira leitura, os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento. Olha que imagem bonita. Os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento.
E os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude, brilharão como estrelas por toda a eternidade. São essas coisas futuras que nos aguardam. Então, enquanto aguardamos essas coisas futuras, nós não podemos cruzar os braços. Enquanto nós vivemos nesse tempo de espera, é como se houvesse uma gravidez. Nós estamos em tempo de espera, à espera deste novo universo, à espera da transformação da água em vinho. Enquanto aguardamos, não desanimemos. Enquanto aguardamos, não cruzemos os braços. Enquanto aguardamos, busquemos refúgio no Senhor. Ainda que a nossa realidade seja marcada pelo mal, pela violência, nós não caminhamos sozinhos. Por isso nós podemos buscar refúgio no Senhor. Nesse sentido, somos convidados a rezar com as palavras do salmista. O salmo de hoje, qual era o refrão do salmo de hoje? Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Vamos dizer juntos? Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. É Ele o nosso refúgio. Como dizia o Senhor, ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor ante os meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. Permaneçamos ao lado dele. Tenhamos sempre o Senhor ante os nossos olhos. Ele é nossa origem, nós somos criados pelas suas mãos. Ele é o nosso fim, para onde nós existiremos para sempre. Ele é o nosso refúgio, hoje e para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.